Graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast à mesa, com os nossos convidados Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Pastor Samuel está aqui conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Cássia. Opa. Estamos aqui. Queria saber primeiro, começar com a Cássia, como é que foi o teu chamado, como é que você chegou aos pés do Senhor Jesus? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Então, gente, pouca gente conhece essa parte, né, da história. E eu nasci no lar católico. Parte da minha família paterna era católica e parte da minha família, outra parte da minha família, da parte da minha mãe, ela servia mesmo a macumba. E o que acontece? Eu cresci nesses dois ambientes, né? Mas ia muito para a igreja católica e frequentava bastante. A minha mãe não era de ir, mas eu ia. E eu nasci em Imperatriz do Maranhão, mas até os 12 anos de idade, a minha vida foi entre Santa Inês e Pindaré. Pindaré, Mirim do Maranhão. Cidades bem pequenininhas, irmãos. Bem pequenininhas mesmo. E quando foi com 12 anos de idade, o meu pai, ele decidiu vir para Brasília. Eu vim com 12 anos de idade e eu vim para cá nessa mesma... frequentava mesmo, era praticante na igreja. E a gente primeiro mudou para uma casa e depois a gente mudou para uma outra casa. E nessa outra casa, irmãos, o Senhor, ele é extraordinário, porque ele te acha, ele te encontra quando ele tem um plano, ele é extraordinário. E eu fui morar do lado da Eládia, de uma mulher crente, cristã, evangélica. E até então eu não gostava de crente, porque naquela época tinha muita rivalidade entre o católico e o crente, né? O evangélico. E aí eu tinha o pensamento, antes de qualquer coisa, da gente conhecer ou conhecer uma pessoa, ou ir para algum lugar, a gente sempre cria uma expectativa antes. E eu tinha uma expectativa ruim do crente. Então, até então, você não tinha ido nunca numa igreja evangélica? Nunca tinha ido numa igreja evangélica. Nunca. Fui na igreja adventista do sétimo dia com meu tio, algumas vezes. Mas a igreja evangélica mesmo, eu nunca tinha pisado o pé. E aqui no Recanto das Emas, quando eu me mudei para essa casa, essa vizinha, sem ao menos me conhecer, sem ao menos saber o meu nome, ela foi e me deu as boas-vindas ali naquele lugar. E já me convidou, né, para ir para a igreja. Eu e a minha prima. Na época, a minha prima Josena morava com a gente também, meus pais e meu irmão. E aí ela sempre chamava, só que a gente sempre resistia. E até que eu cheguei ao ponto, e era um chamado, e o que eu achava ali era um chamado de amor, sabe? Ela chamava não com aquela... Porque assim, eu tinha um pensamento dentro de mim que o crente era aquele que só, tipo assim, que tinha aquela visão de que os outros iam para o inferno. E se você não for para a igreja, você vai para o inferno também. E não foi isso. Eu acho que é muito importante salientar isso aí, porque tem muita gente que ainda acha isso, né, Cássia? Acha que o cristão é uma pessoa avessa ao mundo, que ele está alienado, que ele acha que só isso é aquilo. E muita gente acaba não indo por causa disso, né? E eu tinha esse pensamento, olha que me impediu muito de resistir ao convite, mas ela não desistiu, e isso que eu achei lindo, gente. Porque muitas das vezes a gente desiste. Sim. Quantas vezes a gente desiste de convidar, de chamar alguém, porque simplesmente a gente se cansa e acha que não, a pessoa não... Imagina se o Senhor se esquecesse da gente, como não seria? E aí eu cheguei para minha prima e falei numa quinta-feira lá, vamos para a igreja? Falei, hoje não. Aí, mas sempre tratando bem. Até que um dia eu falei para minha prima, eu falei, Josênia, vamos hoje para essa igreja, a gente vai e não volta mais. Eu falei, irmãos, não preciso mentir aqui, porque aqui é a realidade. Falei, a gente vai uma vez e não volta mais. Só que mal sabia eu que o Senhor, ele já estava preparando algo que eu nem imaginava.
E eu fui com aquela resistência dentro de mim, em que eu ia, sim, mas que nada aconteceria. Não fui com expectativa nenhuma. E aí a gente foi numa quinta-feira. Quando eu fui, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. De toda a minha trajetória na igreja, de participar mesmo. Eu era praticante mesmo na igreja. Mas quando eu entrei e eu vi aquele ambiente, eu vi assim, não é nada daquilo que eu pensei. E depois do culto, as pessoas me recebendo, as pessoas falando comigo e com a minha prima. E aí, o que me chamou a atenção foi um sentimento, algo dentro de mim que virou naquele dia. E que eu falei, aqui é diferente, não era nada daquilo que eu pensava. E aí eu fui me desarmando de mim mesma. Porque muitas vezes a gente vai armado para situações. E às vezes a gente até impede do Senhor agir, né? E é aí que Deus pega a gente, né? E aí você continuou e se casou. Mal sabia eu que essa, hoje eu chamo ela de Tia Eládia. Hoje não, 21 anos, eu chamo ela de Tia Eládia. Mal sabia eu que lá eu ia reconhecer o senhorio de Cristo mesmo, quem era Cristo na minha vida, o que ele era mesmo na realidade, e que o Senhor já tinha preparado ali um futuro marido para mim, que foi nesse mesma quinta-feira que eu encontrei o Daniel, né? Na quinta-feira que você foi? Na primeira quinta-feira. Ele tinha ido. Tinha 2 anos que ele não estava visitando a igreja. E ele foi, morava no INCRA, na chácara, pegou 2 ônibus e foi. Mal sabia ele do que o Senhor tinha planejado para aquele dia. E aí, eu fui frequentando, até que eu aceitei Jesus. Tomei a decisão e fui. Mas até então, até aquele momento, o Senhor ele começou a tratar em mim, com a minha prima também. A minha avó, ela hoje já é falecida, da parte da minha mãe, ela era da parte da macumba. Então, como é que eu digo assim? Eles, nessa área, é muito sério, porque eles falam que quem não seguir a religião, quem não seguir fica louco, mata, acontece alguma coisa. Então, por medo, eles fazem, às vezes, as pessoas buscarem uma coisa que às vezes nem quer. E acha até que é uma coisa boa. Que até então, eu achava que não tinha maldade até nenhuma nessa situação. Mas a minha mãe não seguia isso, porém também não ia para a igreja nenhuma. Dizia que era católica, mas não frequentava. E aí eu e minha prima, a gente começou nessa caminhada. E foi algo extraordinário. Logo, eu me casei, eu engravidei, me casei, e a gente saiu do Recanto e foi morar no Setoró. Eu com menos de 1 ano que tinha aceitado a Jesus. Uma mudança assim eu tinha também, né? 15 anos, eu tinha 16 anos de idade. Então, uma menina nova, e naquela época eu vou falar essa palavra, eu era, digamos assim, que muito matuta para algumas coisas, muito nova. Aceitei Jesus, casei muito nova, engravidei muito nova, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Mas o Senhor, mesmo longe da igreja, da igreja de frequentar mesmo, no Setoró, que Daniel ele não queria outro lugar que não fosse a casa aqui no Recanto, a igreja do Recanto, que era um lugar que a gente amava mesmo. O Samuel até frequentava outros lugares, outras igrejas, mas ele não conseguia. E ali eu era uma menina que eu me sentia incapaz, que eu me sentia... Não me sentia bonita, não me sentia incapaz. Eu era uma menina que não tinha vontade própria, até para escolher uma coisa. Se a pessoa chegasse em mim e falasse assim, Cássia, o que você... Não, qualquer coisa. Então, até isso o Senhor me curou. Glória a Deus. Para você ver, né, gente? Como Deus faz as coisas. Veio para o Senhor Jesus através do convite da vizinha e permaneceu. E aí, pastor Samuel, e a tua história? Você, que para quem não sabe, é cunhado da Cássia. Né? Isso aí. Como é que foi a tua história, a tua vinda para o Evangelho? E como é que você conheceu a Jesus? E como é que isso se deu assim na tua vida? Tendo em vista que o testemunho da Cássia assim, é extraordinário. Né? E tem tantas coisas que já aconteceram. Tem tanta coisa que eu vou ter que... Não é verdade?
Fala aí pra gente. Isso é interessante porque Deus, ele é igual a Cássia falou aqui, ele é extraordinário. Deus, ele nos surpreende de formas espetaculares. Quando a Cássia, eu vou até falar um pouquinho, quando a Cássia falou que às vezes a gente vai para a igreja sem nenhuma expectativa, sem nada. Mas ali o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, trata com a gente de uma forma totalmente diferente. Verdade. Ele quebra todas aqueles paradigmas que nós temos e de uma forma extraordinária o Espírito Santo pega os nossos corações. A minha família, a minha casa mesmo, meus pais, eles começaram a vida. Minha mãe também foi da igreja anteriormente, meu pai também foi da igreja anteriormente, antes de se casarem, mas por algum tempo ficaram fora da igreja. Se casaram, tiveram 3 filhos, homens, Samuel, Daniel e Rafael. Tudo rimando, né? Tudo rimando. E até os nomes Deus revelou para pastorear, né? Deus revelou os nomes na época para pastorear também. E assim, o interessante é que quando a Cássia fala da vizinha, a vizinha é a minha tia, a minha tia Ládia, meu tio Braz, pastor Braz. E a gente mesmo fora da igreja, tanto a minha tia Ládia, tanto meu tio Braz, quanto a minha tia Iraci, eram pessoas que nunca pararam de orar pelas nossas vidas e sempre mantiveram contato com a gente. Então assim, sempre a gente estava na casa do pastor Eliseu. Sempre mesmo. Do pastor Eliseu. Setoró, e em tantos outros lugares, né? E assim, a gente mesmo fora dos caminhos do Senhor, não eles, mas eu e meus irmãos e a minha casa, mas a gente ia para a casa deles e a gente não deixava de ir para a igreja com eles. O interessante é que a gente, até quando eles moravam ali na igreja, e eles eu acho que vão lembrar bem, a gente brincava de culto, e eu participei dessa época também, né? Lá na Ceilândia. Lá na Ceilândia. E a gente era tão sério que a gente, criança, brincava de culto, não é verdade? Brincava de culto ali, a gente tinha a hora do louvor, e assim, o interessante é que as pessoas que tocavam aqueles instrumentos naquela época, hoje são as mesmas pessoas que tocam os mesmos instrumentos. Mas antes era cabo de vassoura, era balde, era enfincada naquela areia lavada que às vezes tinha ali de frente. Sim, né? Cantavam e ministravam. Só que a gente ainda não era da igreja. Nós. Até quando tinha retiros, e aí a gente ia para os retiros, e ali houve um convite para a gente confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu falo assim que o chamado para a minha vida, ele tem alguns momentos. Porque a gente tem o convite, a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que o Espírito Santo entre e comece a trabalhar. Até chegar ao entendimento do nosso chamado de verdade. Porque as pessoas não entendem que nós fomos criados com um propósito. O propósito das nossas vidas, o propósito do ser humano é adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Até meu filho estava esses dias agora falando assim: pai, o que eu falo? Isso foi essa semana, pra você ver. O que eu falo para uma pessoa que quer ficar escutando música que não adora a Deus, não glorifica a Deus? E eu falei assim: filho, a Bíblia diz que nós nascemos com um propósito, e o propósito é adorar a Deus. Então, se existe algo que não adora a Deus, para que eu vou ouvir ou cantar? Então, assim, o chamado na minha vida, Deus, eu creio que foi aquele convite de um retiro de carnaval. Retiro de carnaval, lá no monte. Isso mesmo, retiro de carnaval. Lá em, se eu não estou enganado, em 95, né?
Se eu não estou enganado, ou é Tem 94 tempo, tem ou 95. Tem muito tempo já. Você faz parte Você dessa lembra. história. Faz. E aí, o que acontece? Ali, a gente confessou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E por um tempo, quando a gente voltou para casa depois do retiro, nós mudamos do Setoró para o Recanto das Emas. E foi ali a nossa jornada aqui no Recanto das Emas, logo no começo, que eu falo muitas vezes, já repeti muitas vezes, que com a nossa pouca força de igreja aqui no Recanto, com pouco entendimento da palavra, mas foi algo que impactou tanto a minha vida e a vida da minha família, que a gente nunca esqueceu. Eu falo realmente que a gente ainda tinha pouco conhecimento de Jesus através da palavra. Mas algo foi tão extraordinário que uma igreja que tinha provavelmente, se eu não estou enganado, 3x3 ou 4x4. Era bem pequenininho. Né, bem pequenininha. E Deus impactou as nossas vidas porque nem instrumento tinha, não tinha nada. A igreja não tinha nada para não ser os bancos de madeira antigos que a gente tinha ali nessa igreja. E Deus fez algo extraordinário nas nossas vidas. Eu afastei de Jesus há uma época. Eu afastei de Jesus. Mas aqueles momentos, aquele tempo, me segurou de uma forma tão extraordinária que eu pedia para Deus, mesmo afastado dele. Eu ainda fazia algumas orações, alguns relâmpagos assim que a gente tinha, relampejos que a gente tinha. Eu falava assim: Deus, não deixa eu morrer sem pedir perdão, porque eu sei que se eu morrer hoje, eu não estarei contigo. E eu bradava isso no meu coração de vez em quando, porque eu fazia algumas coisas que não agradavam a Deus. A pessoa que não está fora dos caminhos do Senhor, ele faz coisas que... Faz muita coisa que desagrada a Deus, não tem jeito. E aí, eu orava a Deus, mesmo sabendo que estava fora, mas eu sabia que o caminho correto era estar nos pés dele. E esses momentos assim, eu falava: Deus, não me deixa morrer sem salvação. Mas, se o Senhor puder, prepara uma mulher, uma esposa crente para me ajudar a voltar para os seus caminhos. Deus me deu a Ana, né, depois de alguns anos, cristã, e com ela eu tive a ajuda de voltar para a igreja. Glória a Deus. Né, através do Espírito Santo, usou ela, usou... Olha para você ter, Júnior. Mesmo eu fora dos caminhos do Senhor, Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração, porque Ele preparou para eu voltar para a igreja e preparou uma mulher crente. E ela fala assim: você quer namorar mesmo de verdade, então você tem que parar de beber. Você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Eu voltei dessa forma, irmãos. Eu voltei dessa forma e voltei para a igreja até chegar ao meu chamado, que eu falei assim, sabe quando a Cássia falou assim, virou algo dentro de mim, virou uma chave, houve um entendimento dentro do meu coração, assim, que eu falei assim: eu preciso de mudança. Não é só um momento, eu preciso de mudar. Foi quando eu falei assim: eu quero algo diferente na minha vida. E essa mudança, Samuel, muita gente às vezes tem também essa resistência quanto à mudança. Eu não vou servir ao Senhor porque eu tenho muita coisa para mudar ainda, eu tenho muitas coisas. E isso, quando eu aceitei Jesus, eu gostava muito de músicas. Forró, tudo. Eu gostava de tudo. Forró e da Funk. Maranhense. Funk também. Funk também, pagode. E quando eu aceitei... Bem eclética, né, cara? E quando eu aceitei... E gostava de dançar também. Então, muita gente, às vezes, cria uma resistência. E isso, às vezes, até é uma situação que prende a pessoa de não viver algo extraordinário em Deus. E depois eu fui tendo esse entendimento. Falei: meu Deus, agora eu tenho que parar. Mas assim, não é na força do seu braço. Não é você dizer assim, você não vai conseguir na força do seu braço. Mas ao longo do caminho você vai se desprendendo. E quando você vê, você não sente mais falta. Porque o Senhor, Ele está tomando lugar na sua vida. Cara, isso é extraordinário. Isso aí é massa demais. É extraordinário. Deus. E aí, Júnior, e você? Quer saber mesmo? Falta você, né? Conte aí. Pastor Samuel já falou. E agora acho que eu sou privilegiado em ser o último a falar, porque ouvindo cada um, a gente vai criando o nosso próprio raciocínio aqui da nossa história, né?
vai fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viveu, e o bom é que cada história ela traz algo de bom para contribuir na nossa vida. Verdade. Quando a Cássia falou ali da irmã Eládia, o Samuel falou da irmã Eládia, a minha vida também foi pautada na vida da irmã Eládia. A irmã Eládia é Então, ela realmente tem usado. muito. Rapaz, O ela tem galardão coro. dela com certeza Sim. vai ser muito bom, né? Nós mudamos aqui para o Recanto, eu era muito novo mesmo. E meu pai ele trabalhava com construção civil na época, construindo casa e tal. E aí, nessas construções, ele acabou conhecendo o pastor Braz, que é o marido da irmã Eládia, o pai do pastor Eliseu, tio do pastor Samuel. E aí, tendo essa amizade, acabamos que a minha mãe começou a ter uma amizade muito firme com a irmã Eládia. E ela foi alcançada por Deus também através da irmã Eládia. Glória a Deus. Sem parar para pensar, né? Deus faz através dos nossos velhinhos que hoje são Isso. mas naquela época E que ainda faz hoje, viu? Que às vezes a gente. são as nossas bases. Sim. A Sim. gente não pode considerar eles hoje porque talvez não tenham o mesmo time e tal, mas são pessoas realmente de Deus. E aí minha mãe começou a ir para a igreja também, batizou, começou a frequentar, e eu e a minha irmã íamos também, mas como nós sofremos? Demais mesmo, porque minha mãe, ela fazia parte daquela classe das mulheres que vai para a igreja, mas o marido não deixa ir, ou então às vezes até vem, aceita Jesus por um tempo, daqui a pouco desvia e fica naquela perseguição. Quantas vezes a gente já dormiu na casa da irmã Eládia, porque não tinha onde dormir e tal, e isso a gente acompanhando, pequenos, né? Depois que chegamos a uma certa idade, né, já na adolescência, a gente descobriu, olha só, que meu pai estava indo escondido para uma igreja. Essa é boa. A primeira vez que eu vejo uma pessoa escondida aí. Pois é, tá Deixa eu ver o que esse povo tá encontrando nesse lugar. Não é? Ele tinha muita raiva de crente, mas assim, a gente descobriu que ele estava indo escondido para uma igreja, porque assim, a gente saía para ir para o culto e ele ficava em casa. Aí se arrumava ali rapidinho e ia para a igreja, que era bem próximo de casa. Quando a gente chegava, eu acho que ele saía de lá antes do culto acabar, que ele já estava lá. Pra ninguém descobrir. Aí minha mãe descobriu, não sei como, e aí ela, na tentativa de acompanhar, de ajudar e tudo, aí a gente acabou saindo da igreja que a gente estava, né, para poder acompanhar ele lá, mas não durou muito não. Não durou muito. E aí que cada um contou a sua história do seu cônjuge, né? E aí eu conheci a minha esposa lá, a Luíne, a gente começou a namorar lá e tal. E aí meu pai logo saiu da igreja novamente e minha mãe resolveu voltar para a igreja, para outra igreja, com a minha irmã, só que eu fiquei. E nesse tempo aí eu estava assim, na adolescência, já entrando ali na juventude, comecei a trabalhar, o primeiro emprego e tal, namorando, já tinha, pelo menos nisso aí eu fui certo, né? Pedi para namorar e tudo. Mais ou menos assim, que igual a Ana fez com o Samuel, a Luíne fez comigo. Falou bem assim, aí, você vai ficar só me enrolando? Ou a gente vai namorar sério? É uma dica para as sério? meninas, é uma dica séria para as meninas aí, ó. Não deixa Começar certo, né? começar certo. E aí fiquei ali sem a supervisão dos meus pais por perto. Acabou que não durou muito, eu desviei, né? Saí da igreja e tudo. Aprontei poucas e boas, como todo, vamos colocar assim, como todo bom desviado. Faz muita coisa errada. Cheguei a usar droga, comecei a beber, fazer outras coisas erradas também. Que hoje eu paro para pensar, né? Só mudando um pouquinho aqui. Às vezes eu paro para pensar e eu tento comparar a pessoa que eu sou hoje com a pessoa que eu era há alguns anos atrás. E aí eu fico pensando assim, poxa, usar a palavra da Cássia, né? Deus é extraordinário, porque eu não consigo me ver hoje fazendo o que eu fazia antes. Sim. E
pegando esse gancho, antes que eu esqueça, quando a gente está na igreja, no nosso começo ali, ou até algumas pessoas que são tímidas, quando o pastor falava assim, vamos sair para as ruas para falar de Jesus, eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar? Porque eu mal falava, eu andava de cabeça baixa. Então, eu tinha muita vergonha. Só que ao longo da caminhada, aquilo que a gente sempre fala, não é na força do nosso braço. E conforme a gente vai agindo, o Senhor vai agindo através da gente, eu ficava com aquela meio que perturbação de querer fazer, mas eu não tinha como fazer porque eu não dava conta. Porque eu pensava e me olhava através de mim. Pensava que era incapaz. E aí, quando eu comecei a entender, e se der tempo eu vou contar minha primeira experiência com Deus de fé e oração, que Ele me respondeu em 2 coisas, aí eu comecei, então é assim. E aí a gente começa a crescer. E aí, quando a gente vai se desprendendo dessas coisas, desses medos, dessa timidez, é automaticamente, naturalmente que a gente vai falando dele. É verdade. Não precisa ser obrigado. A transformação, ela é uma consequência, né, da nossa vida com Deus. Mas voltando aí ao testemunho, e nessa caminhada, estando desviado, acabou que a Luína engravidou do nosso primeiro filho, que é o Mateus, e aí a gente teve que casar por livre e espontânea pressão. Mas eu falo para todo mundo, acho que eu nunca falei isso para ele, né, para o Mateus, mas eu acho que ele já deve ter ouvido eu falando para outras pessoas, que a maior certeza que eu tenho é que o Mateus, ele foi um milagre na minha vida. Porque se naquele momento a Luíne não engravidasse, eu sei que as misericórdias de Deus são as causas da gente estar aqui, como o pastor Esmeraldo falou, né? Eu não sei o que seria, né? Mas me fez parar em algum momento para poder mudar a trajetória. Só que mesmo assim ainda afastado de Deus. E pegando aqui o que o Samuel falou também, é igual eu falei, né? Cada um aqui tem um pouquinho que contribui com a nossa história. Fazia as coisas erradas, sabendo que estava fazendo errado. Porque o Espírito Santo estava sempre ali falando, cara, você está fazendo isso errado. Volta para Jesus e tal. E eu tinha muita vontade de voltar para os caminhos do Senhor. Só que eu não tinha forças. Era eu vir no culto, eu ia lá e reconciliava. Mas não durava muito. Não durava muito tempo. E aí, num culto de domingo, no dia de domingo, a Luíne me chamou de manhã, porque se a Ana foi uma bênção na tua vida, a Luíne também foi uma bênção na minha. Porque mesmo eu estando desviado, mesmo fazendo tudo que eu fiz, que eu já até pedi perdão para ela, né? E ela foi bem sábia ao me perdoar. Acredito que Deus falou muito com ela, tratou muito com ela também. E aí ela me chamou no culto de domingo, no dia de domingo, para vir para o culto. E eu não falei bem assim, não vou não. E Júnior, quando ela te chamava, qual era o sentimento? Você tinha vontade de vir ou você não tinha nenhuma vontade de vir? Na maioria das vezes... Ou você se sentia culpado, não se sentia digno de vir? Rapaz, você pegou num ponto forte. Nós estamos na mesa, é lugar de conversa. Na maioria das vezes, quando ela me chamava, eu vinha. Que essas maiorias de vezes era sempre quando tinha algum evento. Principalmente evento de casais. Então eu estava sempre ali do lado dela e tal, e ouvindo, mas a gente acaba não assimilando muito o que está sendo falado, né? E aí eu tinha comigo, olha só como é que é o raciocínio do ser humano, né? Eu falava bem assim, ó, eu bebo, a minha bebida ela não ofende a ninguém, porque eu não agrido a ninguém, ela só ofende a mim. Eu sou melhor do que muito crente, porque mesmo estando desviado, eu sempre estou ajudando em alguma coisa na igreja, financeiramente e tal. E eu tinha esse pensamento. Eu não estando na igreja, eu achava que eu seria melhor do que qualquer um que estava lá dentro e tal. Quando a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente vê que a gente realmente não é nada, né, do que a gente acha que é. E aí eu saí nesse domingo, saí à tarde, fui lá na minha loja, na minha empresa. E aí tô lá na frente, nem era dia de trabalhar, mas tô lá na frente conversando com um rapaz. E aí do nada entraram 2 senhorzinhos. Quando a Cássia falou que quando a gente vai evangelizar e tal, eu lembrei. Entraram 2 senhorzinhos na rua, bem assembleano mesmo,
o sol rachando, eles com a blusa de manga comprida, social, calça social, sapato, a Bíblia debaixo do braço e a mão cheia de panfleto. Esses panfletos que a gente usa para fazer evangelismo. Então, eles estavam com... E aí eles entraram, eu fiquei olhando assim e eles passaram. Daqui a pouco um deles voltou. E aí chegou próximo de mim assim e falou para mim bem assim: Deus está te chamando para voltar. Eu falei, rapaz... Deixa eu te perguntar, Caraca. ele te conhecia? Não. Como ele sabia que você já tinha passado pelo caminho? Se não foi o Espírito Santo que falou. Isso mexeu contigo, né? Mexeu porque, assim, como tem um dito popular, eu tremi igual vara verde. Na hora, assim, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vinha fazendo de errado. E, como o Samuel falou, se eu morresse naquele momento, eu morreria sem salvação. E aí eu comecei a pensar muito na minha família. Naquele momento ali, foram frações de segundos, mas que pareceram eternos, bastante tempo. E aí eu só balancei a cabeça assim, não falei nada, ele também não falou mais nada, me entregou o panfleto e foi embora. Depois que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai procurando entender algumas coisas. E aí eu falei, Deus, isso só pode ter sido o anjo que o Senhor mandou naquele momento ali, porque eu acredito que nem vivo eu estaria. Já tinha batido o carro várias vezes, Deus já tinha dado vários livramentos em várias coisas. Não estou sendo religioso para falar isso, mas reconhecendo o poder de Deus na minha vida, né? E aí eu fui para casa muito rápido. E quando eu cheguei em casa, ela estava terminando de se arrumar. Aí eu fui e falei para ela, dá tempo de ir? Aí ela falou, de ir para onde, menina? Eu falei, eu vou para a igreja com você. Ela falou, se aí. Acho que ela pensou assim, você viu a assombração na rua? Mais do que rápido, ela já foi lá, arrumou minha roupa e tudo, eu fui, tomei banho e vim. E aí, aquele dia ali foi um dia que, pra mim, foi inesquecível. Porque quando a gente fala assim, qual foi o dia, qual foi o momento do chamado de Deus para a sua vida? Eu acho que é um pouco difícil de precisar o momento exato do chamado, mas eu estava ali no culto, eu já tinha vindo algumas vezes, em outras situações, e eu vinha ali pedindo pelo apelo, mas sabe quando o culto é muito corrido, que eu acho que não dá tempo de fazer o apelo? E naquele dia eu estava ansioso para que fosse feito o apelo. E eu lembro até hoje, foi uma pregação da pastora Patrícia, esposa do pastor Wellington, e aí eu estava lá quietinho no meu canto, e aí ela pregou, nem lembro qual foi a palavra. Eu sei que ela estava muito nervosa pregando, que ela é tímida também, né? Sim. E aí ela pediu para ficar de pé, e eu fiquei, e aí fechei o olho, botei a mão no peito assim, no coração, e aí ela fez o apelo. E aí eu fiquei de olho fechado pensando assim, eu poderia ir, mas se eu for, aquelas pessoas que andam comigo vão me chamar de santo, falar bem assim, lá vai o crentão, ontem você estava fazendo tudo de errado e hoje você está querendo dar lição de moral nos outros e tal. E ao mesmo tempo eu pensando bem assim, poxa, mas se eu for, eu vou perder, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais fumar, eu não vou poder mais ir para as festas que eu gosto de ir, não vou poder mais ouvir as minhas músicas também, que era a maior sofrência. Eu sei que, de verdade, diante de Deus e diante de vocês aqui, eu não sei como eu cheguei lá na frente. Eu sei que quando eu menos esperei, eu estava lá na frente. E aí eu só senti várias mãos, né? Porque muita gente me abraçou naquele momento. Principalmente a irmã Eládia, minha mãe. Muita gente. E nisso vão fazer 8 anos já. 8 anos que eu digo que são 8 anos que eu realmente sou pai. Estou do lado dos meus filhos, educando e tal. E 8 anos que eu realmente me tornei marido. Porque a gente até brinca, eu e a Luíne falando, que o nosso casamento começou naquele dia ali. Porque mudou a nossa vida, mudou Sim. a nossa trajetória. E, Júnior, uma coisa que você falou aí e passou aqui na memória, do esposo. Quantas mulheres não passam por essa situação que a Luíne passou? Mesmo estando na igreja, você falando assim, mesmo não estando na igreja, mas mesmo assim, eu participava dos encontros de casais, por exemplo.
precisava do marido ou da esposa estar junto. E quantas esposas e quantos maridos passam por isso hoje dentro da igreja? Então, quem está assistindo isso hoje vê que é muito difícil para o outro lado, para a parte que quer vir, mas a outra parte não quer. E às vezes não se habilita naquilo que o Senhor tem, porque depende da outra pessoa. Depende do esposo ou da esposa para que isso aconteça também, né? Pegando esse gancho do que você está falando aí, Cássia, hoje muitos dos relacionamentos eles já começam, as pessoas pensando em como podem terminar. Sim. Se acontecer Verdade. isso, como é que eu posso terminar e tal, e tal, e tal. Por que eu falo assim? A minha esposa, para mim, assim como os meus filhos, foi um presente de Deus, né? Porque, olha só, o que eu vou falar aqui agora, pouca gente sabe. Mas ela me autoriza a falar porque a gente já falou para algumas pessoas. Nesse tempo, nesse período, fora de Deus, fora dos caminhos do Senhor, eu fiz muita coisa errada. Só que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, Samuel, tu que já bebeu, tu sabe como é difícil parar de beber. Eu falei para Deus bem assim, naquele momento eu falei, Deus, se for realmente para andar contigo, eu quero andar certo. Que doa o que doer, mas eu quero andar certo. Então, naquele momento ali, eu não bebi mais e eu não fumei. Foi difícil. Os 3, 4 primeiros meses foram muito difíceis. Só que aí eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, para mim tá fácil. Agora eu preciso de uma outra parte. Aí eu assumi a responsabilidade. Cheguei, chamei ela. É por isso que eu falo, as mulheres, elas têm um papel muito fundamental na vida do homem. A mulher, ela é a base de qualquer família. Sim. Porque se você for fazer uma análise, todas as mulheres que estão em Deus hoje, elas sofreram muito para que a sua família esteja em Deus. Verdade. E hoje a gente desfruta de algo sobrenatural porque ela não desistiu de mim. Assim como ela não desistiu, minha mãe também não desistiu. E aí eu vou chegar no ponto onde respondo a pergunta qual foi o momento do meu chamado. Eu cheguei, chamei ela, falei bem assim, amor, antes de eu te falar qualquer coisa, eu quero te apresentar duas possibilidades. Primeira, você vem comigo e me perdoa. Não vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vem comigo e me perdoa. Ou a segunda, você tem o direito de não me perdoar e seguir a sua vida. Ela já ficou gelada assim, né? Meu Umas Deus. perguntas dessas, qualquer um ficaria também gelado, né? Forte. Tanto para ela ouvir o que eu tinha para falar, quanto para mim falar o que eu estava pensando. Porque uma coisa é você suspeitar. Com certeza. Outra é a pessoa chegar para você e confessar. Verdade. E aí eu cheguei para ela e disse, amor, eu que durante esse período eu vou ser fiel a você. E você tem o direito de fazer o que você achar, e tal. Óbvio que eu não fui falar detalhes, falar com quem não vem ao caso. Mas aí ela, naquele momento ali, ela tomou um baque. Imagino. Demorou. Ela até falou pra mim. O microfone tá difícil, né? É porque eu falo muito. E aí ela falou pra mim esses dias agora da seguinte forma. Ela falou, foi um ano muito difícil, mas eu decidi te perdoar. E hoje a gente vive o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Hoje a gente é muito unido, em tudo a gente tá junto e tal. E assim, essa decisão dela me fez olhar para mim em Deus, para poder ver o tamanho da responsabilidade que eu estaria assumindo. Porque como eu falei para Deus que se fosse para andar com Ele tinha que andar certo, eu assumi essa responsabilidade. E num dia, o pastor Wellington pregando, ele falou algo que eu nunca tinha ouvido e que eu duvidei ser verdade. Às vezes a gente, para perceber o chamado de Deus, demora. Sim. São 8 anos que eu estou nos caminhos do Senhor e tem 2 meses que eu realmente entendi o chamado de Deus na minha vida. Porque lá atrás, quando ele falou aquilo, eu duvidei. O que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia de estudo. Te confrontou. E aí eu fui começar a ler a Bíblia.
Hoje você falou muito, Cássia, sobre a força do braço. Eu entendi que durante 7 anos e pouco eu fiz muito na força do meu braço. E que hoje eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho que estar na dispensação de Deus. Para mim, ler a Bíblia era uma forma de eu ter conhecimento para me poder comunicar. Só que o comunicar é a última das pontas. Essa semana eu falei, Deus, tu tá de brincadeira comigo. Aí foi onde eu tive a certeza, sabe, do chamado de Deus. Porque assim, eu gosto muito de falar. Automaticamente eu gosto muito de pregar. E eu gosto também muito de ensinar. E aí, lendo a Bíblia e ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, ele falou bem assim, a gente lê a Bíblia para entender. Eu falei, até aí tá tudo bem, né? Mas quando a gente começa a entender, a gente tem a necessidade de praticar. E com a necessidade de praticar, vem a necessidade sobrenatural de comunicar. Eita! Isso aí é forte, hein? Anota aí, gente, anota. Eu isso aí falei, é forte. rapaz, a verdade sendo revelada. Porque, como a Cássia falou, na escola, ensino fundamental e ensino médio, eu perdi a ponto porque eu não ia lá na frente apresentar um trabalho. Nossa, eu também, meu Deus. Mas quando eu fiz a primeira faculdade, o meu grupo ele recebia as melhores notas porque já tinha aquela coragem de estar lá na frente, aquela intrepidez, o domínio sobre o conteúdo e tal. Mas você falar sobre Deus não é você apenas ter o conhecimento literário da palavra, mas é o conhecimento do coração de Deus para comunicar para as outras pessoas. Sim. E aí eu entendi. Respondendo a tua pergunta, quando é que foi meu chamado para Deus? Toda essa trajetória contribuiu. O mérito não foi meu, o mérito foi todo dele. O esforço talvez tenha sido meu e das pessoas que oraram por mim. Mas no momento em que eu decidi ajoelhar diante de Deus, me dobrar diante de Deus e falar para Ele que realmente, naquele momento ali, toda a minha vida estava na mão dele, que Ele tinha o controle da minha vida, foi quando Ele respondeu. Glória a Deus. A Cássia fez uma pergunta e eu vou te responder, Cássia. Durante o Primícias aqui, e eu vou finalizar porque senão só eu vou ficar falando. E você falando aí puxou outro gancho para uma outra coisa que eu lembrei. Durante o Primícias aqui, chegou uma pessoa para mim, para ministrar em mim, e falou bem assim, você não se perdoa. Você não se perdoa? A pessoa chegou e falou para mim assim, você não se perdoa. Justamente isso que eu vou falar também. Isso é que está atrapalhando você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Caraca. Forte demais. E numa segunda oportunidade, a pessoa veio de novo, num outro dia, e falou para mim da seguinte forma, abre o olho. Toma coragem para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Numa terceira oportunidade, outra pessoa veio e falou bem assim, você vai viver coisas sobrenaturais diante de Deus que você vai procurar explicação, mas não busca entender. Então eu estou assim, o chamado de Deus na minha vida tem sido isso. Amém. Deixar Ele fazer o que Ele tem para fazer. Amém. Olha para você ver que a gente tem que deixar assim, bem claro, né, pastor, que a gente tem muito disso. A pessoa que já viveu um tempo na igreja e se desviou, ou alguém que está recebendo um chamado de Deus para se converter, é um momento crucial de alguém que está fazendo o convite, da pessoa que está lá na cadeira, porque eu passei por isso também. E por eu passar por isso e falar assim, alguém estava falando assim, quem quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Essa pergunta, quando ela é lançada, às vezes você, antes da pergunta, como o Júnior já veio para o culto, ansiando como a costa suspira pelas águas, mas quando a pergunta foi lançada, já veio automaticamente alguns pensamentos, que isso não é corriqueiro, não é particular do Júnior ou particular do Samuel, mas é corriqueiro para todo mundo. Que tá, verdade. Porque o inimigo ele não quer perder. Não quer. Ele não quer. Ele tem pressa em ganhar mais. Né? E olha para você ver, isso veio no meu coração, na mesma hora.
E é tudo que você fazia. Você vai perder. Uma acusação veemente, assim, né, do inimigo. E seus amigos. Quando o Júlio estava falando assim, eles vão achar que agora você é santo. É a mesma coisa. Ele estava falando da história dele, mas ele estava falando da história dele e da minha história. Que refletia mesmo, né? E, às vezes, quando eu estou orando, falando esse convite tão espetacular de Jesus para a vida de todas as pessoas, eu geralmente eu falo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, você não tem nada para perder. Na verdade, você não perde nada, você só ganha. Porque quem vive com Jesus, essas coisas não lhes faz falta, vão ser acrescentadas coisas extraordinárias que você nunca viveu e vai passar a viver. E aí eu entendo que daquela questão quando a gente vê na Bíblia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. E tudo que é lícito, você olhar bem, é bom de se fazer. Mas quando você entende o teu chamado, já não faz mais parte de você viver aquilo que você fala assim, olha, eu poderia estar fazendo isso agora, mas eu decidi não fazer porque Deus me achou, Deus me encontrou. Cara, isso é extraordinário demais. Eu já vivi isso assim, e é bom demais. Por isso que quando eu vou orar por alguém e Deus me toca para falar, eu falei assim, não perde, você não está perdendo nada, você só está ganhando. Verdade. Rapidinho, pastor Eliseu, que o Júnior estava falando ali a respeito que eles engravidaram, né, antes do tempo, e isso me fez lembrar também que eu primeiro engravidei para depois casar. Eu, nova convertida, não entendia muita coisa. Daniel tinha acabado de voltar do mundo, como Samuel falou, né? Eles tinham uma vida afastada do caminho do Senhor. E aí a gente no meio do caminho se perdeu. Tentava, mas não conseguia. E aí foi até que eu engravidei da Beatriz com 15 anos. Eu tinha 15 anos. Bem jovem. Bem nova. Vamos mandar aprender Daniel. Então, o que acontece? Quando eu fui, aí eu tive que sair do recanto, a gente casou, foi pro Setoró, fiquei longe da igreja. E ali, sozinha, eu digo sozinha, sem ter uma assistência, né, da igreja, palavra, essas coisas, eu fui aprendendo do Senhor. E orando, e fé eu tinha também, mas praticando no Senhor. E aí o que acontece? Quando a gente, ao longo do tempo, conforme eu fui conhecendo o Senhor, eu não me perdoava. E isso me impedia de ir além no Senhor. E isso foi a partir daquele momento ali que eu falei, Senhor, meu Deus, porque eu fiz, Senhor? E isso me consumia, que eu não conseguia ver além daquilo. E quantas pessoas hoje não crescem em Deus porque não se perdoa, porque se acha, porque o perdão do Senhor, ele morreu pelos nossos pecados. Mas a gente fica tão cego, o inimigo lança tantas coisas na nossa mente, que aí foi aonde virou outra chave, Samuel. Foi quando o pastor Francimar, ele conversando comigo, ele não sabia disso, dessa situação que me consumia dentro de mim, e que eu não me perdoava mesmo pelo que eu tinha feito. E aí ele falou assim, o Senhor, ele pode transformar a maldição em bênção. Sua família é bênção, sua filha é bênção. E a partir dali que eu realmente, dentro de mim, gritou o perdão de mim mesmo. Eu me perdoei. E ali eu fui crescendo no Senhor. Fui crescendo, e a gente continua crescendo, né? Porque nele não tem limites, né? Crescendo para baixo, né? Crescendo nele, né? Na presença dele, música, ele quer tudo. Bem, todo mundo falou a sua história aqui, histórias impactantes, cada um. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que é diferente de todos vocês. Eu já nasci no lar cristão. Sou filho da irmã Eládia, que foi tão citada aqui, né? E uma coisa que marca na história da minha família é a quantidade de filhos. São 9 filhos. Eram 10, a minha mãe teve um aborto espontâneo. E um certo dia ela estava na janela do prédio que meus pais tinham lá na Ceilândia. E ela viu uma família, o marido, a esposa e os filhos. Eram, se eu não me engano, 4 ou 5 filhos irem para a igreja.
E ela olhou aquela família e ela falou algo que ela não entendia, que ela não sabia o que se tratava, mas ela profetizou sem saber. Ela disse assim: um dia eu vou caminhar com a minha família para a igreja também. Isso foi impactante. Ela foi, conheceu a pastora Yara, só tinham os 6 irmãos mais velhos, e ela começou a caminhar, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, um certo dia, ela estava na igreja e a pastora Yara virou para ela e falou assim: você vai ter mais 3 filhos. Ela quase caiu para trás. Pastor, e ela já era com a idade avançada, né? Idade avançada. Minha mãe já tinha 40 anos de idade. Ela já tinha 7 anos desde que a minha última irmã, da levada lá da Paraíba, havia nascido. Ela falou: não tem como. Ela falou: vai ter. Aquele mesmo ano, eu nasci, e foi algo assim extraordinário de Deus, porque pouco tempo depois que eu nasci, nasceu o meu irmão Eleazar, depois por último Elienai, cumprindo-se a palavra profética, né? E a gente caminhou ali. Com 2 anos de idade eu tinha uma enfermidade, uma doença respiratória muito forte, chamada bronquiolite, que perdia o ar muito facilmente. É claro que isso eu não me lembro, porque eu era muito pequeno. E ela teve um determinado dia que eu parei de respirar totalmente. E ao contrário do que muitos pais poderiam fazer, levar, correr para o hospital, ela correu para a casa da pastora. Quando ela chegou ali, a pastora já estava no portão esperando. Naquele tempo tinha telefone, gente, não tinha essas coisas, tinha celular, nada disso. E a pastora falou: tenha calma que ele não está morto. E ela fez uma oração, eu voltei, e ela falou: a partir de hoje ele está curado. E ele será um pastor. Eu tinha 2 anos de idade. Glória a 2 Deus. anos. Extraordinário demais. Mais de 30 anos depois disso, exatos 33 anos depois disso, eu fui consagrado a pastor. E a pastora que orou por mim quando eu era criança, lá no altar, falou assim: Deus falou, Deus cumpriu. Extraordinário, né? Muito. E aí eu vim para o Recanto das Emas, sempre tive um temor de Deus muito grande. Eu falava aqui no começo, no making off, que eu era uma criança tão temente a Deus, que as nossas brincadeiras sempre envolviam as coisas da igreja. E engraçado, eu sempre gostei muito de bateria, mas nas nossas brincadeiras, como o Samuel falou aqui, eu tocava guitarra, com um cabo de vassoura amarrado aqui. E o Eleazar, que é o meu irmão, que é o baterista da igreja, tocava bateria nas latinhas assim, tijolo. E a Elienai cantava. E a nossa brincadeira principal era isso. E engraçado que eu lembrei aqui disso agora, que eu sempre estava na frente daquilo ali. Você nem sabe. Mal sabia Treinando que lá na frente Deus ia me chamar ao ministério. Meu chamado começou assim. Eu sempre estive à disposição do reino. Fui crescendo, adolescente, jovem, fui líder de jovens, líder do louvor, líder da escola dominical. Depois fui consagrado ao ministério de presbítero. E nessa caminhada muitas coisas me marcaram. Mas tem uma passagem da minha história muito marcante. Eu fiz um processo seletivo numa empresa de ônibus chamada Aviação Araguarina. Eu e meu irmão Eleazar. Naquele tempo não se contratavam irmãos. Até hoje, muitas empresas não contratam parente, por várias questões. E nós fomos passando de fase. A última fase foi lá em Goiânia. E quando saiu o resultado, os 2 convocados foram o Eleazar e eu. Voltamos para Brasília, aquela alegria. Nós éramos músicos da igreja, ministros de louvor. E eu sempre tive essa preocupação com a casa de Deus, com a obra de Deus. Sempre. Se eu posso dizer que eu tenho um lugar especial, é na casa de Deus. É um sentimento muito claro para mim. É esse sentimento de estar na casa de Deus. E ao longo desse tempo, como você nasceu, né, diferente da gente, nasceu no lar cristão, por algum momento você sentiu curiosidade? Do mundo? É?
das coisas. Cássia, sinceramente falando, eu nunca senti. Eu, diferentemente do Samuel, do Júnior, que já viveram, fizeram uso de bebida alcoólica, não sei se vocês chegaram a fumar nem nada dessas coisas, mas eu nunca tive essa curiosidade. Nunca me fez falta, porque eu sempre entendi que era Jesus quem me preenchia. E era tão forte isso, que essa experiência que eu quero contar, quando eu cheguei em Brasília, todo animado, alegre, poxa, nossa, consegui um emprego e vai ser muito bom para a minha vida, porque eu já tinha perdido algumas oportunidades por conta da obra. E era uma coisa que eu também não me perdoava. Eu me achava a pior pessoa, o pior jovem de todos. Quando eu olhava para as pessoas trabalhando, eu me sentia muito mal por isso. Já conversei com o Samuel várias vezes sobre isso. E eu fui escalado para trabalhar em Taguatinga. E eu pensava que era pela manhã. Eu falei, não, vai dar tudo certo. À noite eu vou estar na casa do Senhor, vou estar tocando, ministrando. Quando eu cheguei lá, o cara falou, olha, o seu horário é de 2 às 10h30 da noite. Eu levei aquele impacto. E logo a gente escuta a voz do inimigo falando assim, você não pode perder. Você passou por tudo isso, você não pode perder. E eu trabalhei 3 dias. No 4º dia, eu tomei uma decisão sem falar com os meus pais, sem falar com a pessoa que eu namorava à época. Eu falei assim, olha, se não mudar meu horário, não tem como eu vir. Gente, eu acho que eu tinha 18 anos, 19 anos na época. Eu lembro que eu voltei para casa, o cara falou, oh, não tem como. Eu falei assim, o cara falou, posso te transferir, mudar seu irmão para cá e você vai para lá. E aí eu pensei, não, mas o Eleazar vai estar perto de se casar e tem toda essa situação, ele não pode ficar aqui à noite. Era perigoso na época, era bem perigoso também lá. Aí eu falei, não, não vou ficar então não. Eu lembro que eu voltei para casa, cheguei em casa, tão triste, tão amargurado de coração, sem entender nada daquele processo. Eu tinha uma bicicleta, uma Monarch verde, das antigas mesmo, que tinha até aquele estofadozinho assim, né? Quem conhece de Monarch vai saber do que eu estou falando. Barra circular. Exatamente. Cara, eu peguei essa bicicleta e cada pedalada era uma lágrima que escorria pelo meu rosto. Eu fui até lá perto do Gama, quase 20 quilômetros. Não falei com ninguém, deu 5 horas da tarde, 6 horas, 7 horas e todo mundo preocupado, não tinha celular ainda naquele tempo. Eu voltei para casa me sentindo uma das piores pessoas. Foi quando meu pai falou assim para mim, não se preocupe não. É por isso que é bom a gente ter pais que entendem. Meu pai vai fazer 88 anos agora, mas sempre foi uma pessoa que eu pude contar muito, conversar, falar. E os meus pais me acolheram ali, e eu fiquei com tanta vergonha, eu não queria ir falar com ninguém. Não tinha... E também a questão do julgamento das pessoas, porque as pessoas elas especulam muitas coisas e muita gente não sabia o motivo, né? E quando eu cheguei em casa, conversando com meu pai, ele falou, tenha calma, vai dar tudo certo. E aí eu cheguei no culto de domingo, aquela vergonha, porque todos os jovens que estavam comigo estavam trabalhando e eu estava lá desempregado. E fiquei naquela luta. Chegou um determinado tempo na minha vida que eu fiz um concurso, prestei um concurso para a Secretaria de Saúde, passei no concurso, recebi, naquela época era um telegrama, né? Hoje em dia é tudo mais moderno, mas eu recebi um telegrama. Quando o telegrama chegou, fiquei sem palavras. Você foi convocado, fiz o treinamento todo, gastei uma fortuna. Na hora de ser chamado, gente, isso não acontece. Ministério Público bloqueia o concurso tal, por fraude, prova, número tal. Colocamos na justiça. Gente, não saiu minha vaga. Fui, entregava currículo. Acho que nesse planeta não tem uma pessoa que entregou mais currículo do que eu, não.
Na época que entregava de porta em porta, na época que entregava via e-mail, hoje é tudo pelo WhatsApp, daqui a pouco é só no pensamento. Já foi. Não acontecia. Quantas vezes eu chegava aqui na igreja, ou quando a igreja era lá em cima, e eu falei até isso, esse projeto aqui nasceu de uma conversa informal no dia 31 de dezembro de 2022. E eu falava assim, que quando eu cheguei na igreja, eu vinha, a igreja está precisando de ser pintada. Eu vinha e pintava, parecendo que estava recebendo o pagamento mais extraordinário do mundo. Tava. Fazia por amor, né? Só que se alguém passasse na porta, às vezes eu me escondia com medo do título de fracassado. Era como se o diabo estampasse isso assim. Aparentemente poderia, para mim. O pessoal poderia pensar até que você estava dando um passo para trás, mas espiritualmente ele estava avançando. E aí, quando eu deixei esse trabalho, eu fiquei pensando assim, cara, o que as pessoas vão pensar de mim? Engraçado que muitos anos depois Deus desconstrói essa frase. E aí eu chegava e teve algo que me marcou muito. A gente falou tanto do pastor Eto, pastora Patrícia aqui, pessoas especiais demais, né? A igreja era toda esquisita, o púlpito, e o irmão falou assim, eu tenho uma oferta para dar, eu queria saber onde é que eu dava. Eu falei, irmão, eu não era pastor, não era nada. Eu falei, irmão, me dá essa oferta aqui que nós vamos ter um evento do louvor e eu vou dar uma reformada no púlpito da igreja, no altar. Eu cheguei numa segunda-feira, entusiasmadíssimo. Quase não dormia do domingo para segunda. Eu falei, eu tenho uma semana para trabalhar. Sozinho, não sabia sentar tijolo, nada, irmãos. Nem sabendo que futuramente Deus iria abrir uma porta para eu me tornar engenheiro civil. E até hoje eu estou igual o cara do filme 90 Minutos do Paraíso. Eu falei, Senhor, e aí, para que eu fui me tornar engenheiro civil? Não sei, até hoje. É o engenheiro da obra do Senhor. Essa frase, o Júnior me falou essa frase ali no altar, depois de um dia que eu estava ministrando. E aí eu comecei a cortar com uma máquina, a cerâmica, e fez um pó muito denso na igreja, pesado. E eu sentei e comecei a chorar copiosamente. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso mexe muito comigo até hoje, porque foi uma pergunta que eu fiz, eu estava completamente tomado de pó. Só tinha aquela marquinha assim, das lágrimas. Eu estava sozinho, eu lembro que eu estava escutando a música do Renascer Praise, Dupla Honra. Nunca me esqueci disso. Para cada dia de vergonha, dupla honra. És tu, Senhor, quem separa as águas. E eu falei, Senhor, será que isso aqui tem algum valor? Terminou aquela semana, consegui fazer ali e tal, do meu jeito, fiquei todo feliz, satisfeito com o resultado. É claro que hoje está bem melhor do que foi feito na época. Mas no domingo, o pastor que estava pregando falou para mim assim, isso aqui tem muito valor para Deus. Eu precisava de pelo menos um soprar de Deus. E me marcou muito. E eu sempre falava assim, Senhor, por que eu sou assim? Eu me achava tão diferente. Engraçado que o Júnior falou do Primícias aí. E eu orei por um jovem e falei assim, não tenha medo de ser diferente. Deus usa os diferentes. Deus usa as ameaças. Os iguais vão ficar lá, igual o Josué Erion, sentado na frente da televisão, assistindo um filme, comendo pipoca. Quantos jovens que têm o mesmo chamado, o mesmo fogo ardendo no coração. E eu me achava uma pessoa muito estranha. Porque eu não seguia a carreira normal do ser humano. E eu me cobrava muito. O Júnior falou, a Cássia falou sobre não se perdoar. Eu não sei se cabe aqui, mas era o mesmo sentimento que eu tinha. Estava fazendo certo, mas achando que estava tudo errado. Travado, né? Pelos julgamentos também, pelos olhares, né? E aí, meu irmão, casei com uma pessoa muito especial também. Uma pessoa que me impulsionou. Porque, cara, quando eu casei eu estava sem trabalhar.
Camila, tem certeza? Tenho. Eu não sei como é que vai ser a minha vida, não tem problema não. Deus é que está segurando o leme do nosso barco. Então, para quem está procurando alguém aí para se casar, case com uma pessoa que te impulsione. Olha aqui, o exemplo da Luíne, o exemplo da Ana, o exemplo do Daniel, né? Glória a Deus, né, Cássia? Amém. Então, a gente casou, e só para me encerrar a minha parte aqui, que também gosto de falar bem, né? Eu estava num culto de domingo, lá no final da igreja, perto da porta. E o pastor Francimar, na época, falando, tal, algumas pessoas vão ser chamadas ao ministério. Eu estava conversando com alguém da mesa de som, não lembro. Que eu aprendi muito, sou um excelente técnico de som. E o pastor Francimar falou assim: eu quero chamar o Eliseu aqui na frente, que ele vai ser consagrado a pastor agora no mês de julho, dia 4 de julho de 2017. Eu tinha 3 meses que tinha me casado. Eu fiquei verde, amarelo, vermelho com certeza. E subi no altar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E falei assim: você está louco? Está tão bom do jeito que está. Eu estou tranquilo aqui. Toco na igreja, canto, prego. Estou tão tranquilo. E foi assim que Deus me chamou. E quando eu falei lá no começo, que a irmã Yara falou assim: Deus falou, Deus cumpriu. Eu lembrei dessas palavras lá no altar. E hoje eu sou pastor da igreja Ministério Nova Vida. Glória E a o que Deus. Deus tem feito aqui é tão extraordinário. E eu sempre pedi a Deus: Senhor, nunca me deixe manter ou então ter novamente esse sentimento. Porque essa frase eu martelava muito comigo. E eu vou abrir mesmo isso aqui. Eu achava que eu era uma pessoa fracassada, porque eu não tinha as coisas. Eu fico muito feliz quando alguém conquista as coisas. Tá aí o Júnior, que comprou a sua casa recentemente, eu fui lá quase todos os dias, mais do que ele na obra. Meu engenheiro particular. E a alegria de ver desde do começo daquilo ali, quando o Eleazar comprou a casa dele, que ele viu me falar, eu fiquei: nossa, que felicidade que eu estou. E estava mesmo, irmãos. Mas lá no fundo do meu coração eu falava: meu Deus, quando vai ser a minha vez? Eu me sentia como aquele cara no tanque. O anjo balançava as águas ali e nunca era a vez dele. Eu me sentia dessa maneira. Já me senti muitas vezes como o filho pródigo, mas não o que foi e voltou e foi recebido, mas o que ficou. Então talvez essa nossa história aqui que a gente está contando, e nós só paramos na primeira pergunta mesmo, sirva de alento, de inspiração para tanta gente. Porque eu não entendi o propósito de Deus para a minha vida até o dia que Ele aquietou o meu coração. Eu acordava de noite apavorado, já com a filha, com a casa, com a família. Eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou com 40 anos, agora eu estou com 41. Cara, eu não tenho nada. Se eu morrer amanhã, minha esposa, minha filha não tem nada. Até que um dia... E olha, irmãos, que eu já recebi tanta profecia, tantas profecias já se cumpriram e tantas ainda estão por vir. Até que um dia chegou a irmã e falou assim: meu irmão, Deus só está mandando eu dizer uma coisa para você. Você ainda não viveu nada do extraordinário que Deus tem para a sua vida. Eu falei: até que enfim que Deus me deu uma resposta. E aí desse dia para cá, Deus falou com a minha esposa, acalmou, porque a gente às vezes pensava: meu Deus, mas o que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso futuro? Meu Deus, igreja é uma coisa muito complexa. E aí Deus me coloca na frente da igreja e eu cheio de culpa, cheio de situações, principalmente, irmãos, nessa área financeira. E eu falava assim: Deus, e aí, como é que vai ser? E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. No momento que eu realmente entendi que Deus é que supre as nossas necessidades, eu entendi o meu chamado.
Eu entendi o meu chamado naquele momento. Minha esposa estava grávida, com muita dificuldade no serviço, porque era um serviço que era psicologicamente muito pesado. E ela ficava ali por nós. Um dia que eu acordei de madrugada, fui lá para a área do apartamento onde eu morava. Eu chorei muito, falei, Senhor, não dá mais para ficar assim. Eu não consigo mais. E uma pessoa que me conhecia conseguiu um emprego para mim na administração. E eu saí do zero para ter um salário muito bom. E eu lembro até hoje, irmãos, quando eu recebi o meu primeiro salário, minha alegria. Eu acho que eu parecia aquele, como diz o ditado, não, pinto no lixo. A alegria de trazer o meu primeiro dízimo, depois de muito tempo, para a casa de Deus, foi algo sobrenatural. Eu digo que Deus providenciou quando eu não tinha mais forças. Eu trabalhei 4 meses e ganhei como se tivesse trabalhado 2 anos. Comprei tudo para minha filha. Tudo, irmãos, tudo que a gente sonhava em ter. E hoje eu estou aqui, entendendo cada dia o propósito, entendendo cada dia que fazer as coisas para Deus é extraordinário, porque Ele requer tudo de você. E não adianta só uma parte, é tudo mesmo. Verdade. E aí eu falei, Senhor, então, agora que eu estou entendendo mais, eu vou me entregar por inteiro e vou olhar para os caras da Bíblia, gente. É só olhar para a história dos mártires da Bíblia, das pessoas, a história de Paulo, que é o maior evangelista depois de Cristo, gente. Cara, sobreviver no pouco, sobreviver no muito, e sobreviver na saúde, sobreviver na doença, na liberdade, na prisão. Gente, se a gente não aprender com uma pessoa dessa, a gente está morto. É justamente o que eu acho que é o ponto crucial, né? Sim. É quando a gente busca entender que não é sobre nós. É sobre Ele, é por Ele, é para Ele. Acho que quando a gente busca entender isso é que vai realmente virar a chave na nossa vida. Porque a gente vai começar a viver o sobrenatural e entender que, independentemente dos nossos esforços, é Deus, cara. É Ele quem faz. O projeto é dele. O propósito é dele. Nós somos filhos. O que depende de nós é basicamente a obediência. É verdade. Agora, viver o sobrenatural, igual o Eliseu está falando, entender isso e dar o primeiro passo para se jogar na presença de Deus e saber que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, é que está muito mais além de nós. Verdade. O pastor Eliseu estava falando aí da história dele. E assim, interessante. Não se preocupe não. A maioria dos ministérios da vida desses homens de Deus começou aos 40, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda. A vida começa aos 40, né? Eu estou aqui também na casa dos 40 também, 41. E assim, a gente viu muitos homens de Deus começar o ministério aos 40 anos e Deus fazer algo extraordinário. Mas, voltando à tua história um pouquinho, enquanto ele se achava fracassado, pessoas olhavam para a vida dele e achavam ele como inspiração, como a minha vida. Porque numa época dessa, lá 2003 por aí, alguma coisa assim, não estava trabalhando também, ele ainda não estava trabalhando, e eu já estava trabalhando há muito tempo também, a gente sempre trabalhando. Cara, mas teve um momento que eu fui na casa do pastor Eliseu, ele não era casado ainda, jovem, e ele estava sentado à mesa da cozinha da casa da tia Lade, conversando a respeito da Bíblia com a pessoa lá dentro da cozinha ali dele, e eu estava encostado na parede, escutando eles falarem da Bíblia, e aquilo foi me dando uma sede. Falei assim, Deus, eu quero aquilo ali. Enquanto ele achava que não tinha nada para dar, Para oferecer. nada, sentindo como se um fracassado, eu olhava para ele e falava assim, Deus, eu quero aquilo. Dá para entender algo de Deus extraordinário. Eu estava dentro de mim falando assim, meu Deus, eu não sei nada.
Eu não conheço Jesus. Eles sim conhecem Jesus. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo ali. Eu queria entender de Jesus através da vida de alguém que estava trazendo inspiração para mim, que se achava um fracassado. Olha para você ver as coisas de Deus. Mas é o entendimento da gente chegar na maturidade e falar assim, de verdade, eu agora estou entendendo o que é viver na dependência de Deus. Que eu tinha trabalho e ele não tinha. Mas ele tinha algo muito mais especial que eu anseiava. Eu tinha anseio de ter, mas não tinha. Porque quando eles falavam da palavra de Deus ali, eu sentia algo totalmente diferente do que eu já tinha escutado. Eu sentia Deus naquela conversa e eu sentia o entendimento da palavra, que eu falei assim... E a vida dele te funcionou, né, para isso. Demais. Eu tenho a vida do pastor Eliseu, é o meu primo, né? Nós somos família, temos a mesma idade, só que assim, duas histórias bem diferentes, mas nunca deixamos de ser amigos, muito amigos. Nunca deixamos. Né? E mesmo eu vivendo numa vida diferente, uma vida de pecado, mas quando a gente chegava junto, eles nunca fizeram diferenciação com a gente. A gente tinha um pouco mais de condição financeira do que eles, mas eles tinham algo muito mais rico do que nós, porque eles tinham Jesus na vida deles, vivendo com praticamente nada, irmãos. Quem conheceu o Recanto das Emas aqui na época do chafariz e conheceu a favela que era o Recanto das Emas, enquanto nós morávamos ali na Ceilândia, a casa do pastor Eliseu, do pastor Braz, da tia Ládia, era um barraquinho de madeira. Lá no meu fundo. pai que fez. Foi, exatamente. Um barraquinho de madeira que passavam um rego assim de água, se chovia, né? Chovia assim, chovia mais dentro da casa do que dentro daquele barraquinho, que tinha 2 cômodos, e o que mudava, o que diferenciava ali para ter o terceiro era um guarda-roupa, não era, pastor? Só que, sabe de uma coisa? A gente tinha condições financeiras lá, mas a gente se sentia tão acolhido naquele barraquinho de madeira, que a gente chegava aqui e brincava e jogava bola e participava de algo sobrenatural, e assim a gente ia para a igreja com eles, né? Compartilhava daquilo de Deus, mas eu só vim entender realmente o que era Cristo naquele momento, quando eu olhei para ele naquela conversa e falei assim: uau, cara, eu tô vendo o Espírito Santo na vida daquele homem ali, daquele jovem, eu quero aquilo ali. De um fracassado, que ele se colocava o título, só que eu colocava um título diferente. Cara, ali tem um homem de Deus, né? E é extraordinário. E só para concluir aqui, que a gente já está chegando para o nosso final, e uma pergunta que eu me fazia muito também é: por que eu não era como os meus outros irmãos, que seguiram a vida naturalmente, né? Naturalmente seguiram a vida. Até que eu pude entender, irmãos. E às vezes a gente leva tempo, como o Júnior falou aqui, quando ele foi entender o chamado. Leva tempo, às vezes. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em amar a Deus. Essas histórias que nós contamos aqui hoje foram histórias assim extraordinárias, de vida mesmo. E quando eu entendi aquilo, eu pude respirar. A melhor coisa que aconteceu foi quando eu pude respirar. E uma coisa que me marcou foi eu ter parado de muitas vezes ouvir as vozes, até mesmo o inimigo falando, pessoas falando, criticando, e eu não deixava de ouvir a voz de Deus. Mas no momento que eu ouvi a voz de Deus, eu entendi tudo isso. Então, gente, quero agradecer a vocês pelo nosso primeiro podcast, que Amém. foi top.
Glória Histórias a Deus. fantásticas. E pastor, só para finalizar, através da minha vida e da vida da minha prima, que também aceitou Jesus nesse mesmo dia que eu, a minha mãe aceitou Jesus, o meu irmão aceitou Jesus, Glória a o meu Deus. pai aceitou Jesus. Então, o Senhor, ele trabalha no individual, mas ele também trabalha no coletivo. E ele é extraordinário. Amém. Quero agradecer ao Júnior. Obrigado, Júnior, por ter vindo aqui no nosso primeiro podcast e ter contado um pouquinho da tua história. Ao pastor Samuel, a Cássia. Nós que agradecemos pela oportunidade de falar um pouquinho. Amém. Com certeza vai ser uma semente que vai frutificar em muitos corações que irão ouvir o que a gente falou. Porque a nossa história pra gente pode ser algo bem intenso, né? Mas com certeza ela é bem comum na vida de muitas pessoas. Sim, verdade. E a gente entende uma coisa, que o propósito da mesa é o momento de maior comunhão que uma família pode ter, é a mesa, né? Toda a família, na sua totalidade, o pai, a mãe, os filhos se reunirem. Hoje, a história daquele menino que não tinha firmeza em tantas coisas, Deus realiza as coisas dia após dia. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas na família de cada um de vocês, vai continuar fazendo. E nas pessoas que vão nos assistir. Eu não sei em que momento que você vai assistir, que momento que você vai parar para ver esse podcast, mas eu sei que vai ser uma bênção para você. E a tua história de vida continua a ser escrita. Que Deus possa escrever a tua história todos os dias. Uma coisa muito importante desse podcast é entender o propósito de Deus, entender que a mesa sempre vai estar posta. E sempre nós teremos o nosso Deus, o nosso Pai, pronto para ouvir a nossa história, pronto para falar conosco, para nos abençoar. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.